aí, como é que você tá? Uma feliz Páscoa atrasada pra você. Quanto tempo faz que você tá na sua vida adulta, será? Porque acho que dá pra gente considerar isso, né, o marco inicial desse período, o momento onde você começou a tomar as decisões que afetariam você diretamente. E isso quase sempre tem a ver com um novo nível de responsabilidade financeira. Para a maior parte das pessoas, é o momento onde você sai da casa dos pais. Mas eu sei também que tem muitas histórias em que as pessoas, mesmo na casa dos pais, se veem obrigadas a assumir um papel de responsabilidade financeira, né? Ou uma responsabilidade por outras pessoas, né? Por cuidados de irmãos, né? Às vezes cuidado dos próprios pais, né? Por uma questão de saúde. E isso acaba vindo antes, né? Mas eu queria que você lembrasse, assim, de quanto tempo atrás isso aconteceu e imaginasse, né? Se isso já tem 5 anos pelo menos, né? 3 a 5 anos, que você olhasse para trás e pensasse o quanto você mudou nesse tempo e o quanto que você acredita que vai mudar nessa mesma faixa de tempo daqui para frente. Então, quanto você mudou nos últimos 5 anos, quanto você acha que vai mudar nos próximos 5. Foi feito já um estudo interessante sobre isso e as pessoas relatam, de modo geral, muito mais uma percepção de terem mudado nos últimos 5 anos do que uma crença de que irão mudar nos próximos 5. Isso porque é quase que óbvio, né? Quando a gente reconhece as transformações pelas quais passou, mas a gente tem uma tendência de acreditar que já é uma obra finalizada, né? Que está na melhor versão de si próprio, mais maduro e, enfim, não vê muito como poderia mudar nos próximos anos, né? Então a gente sempre está mais ou menos convicto de que aquilo que nós somos ou a maneira que nós estamos, ela vai permanecer. Por que eu estou dizendo tudo isso? Nós temos feito essa construção, né, de voz, mensagem e propósito, e praticamente todos os elementos que nós conseguimos pensar a respeito da vida, eles acabam se encaixando em alguma dessas bases, né? E essa consciência da mudança, ela fala muito a respeito da mensagem que nós carregamos, porque ela é algo que vai surgir também, né, não só como um produto das suas vivências ao longo da sua infância, mas como uma consequência dessas pequenas mortes que você passa ao longo da sua vida adulta, essas transformações que vão acontecendo e que são muito graduais, né? Então a gente não consegue projetar grandes mudanças daqui a 5 anos, porque de um modo geral você não enxerga, né? Raros são as exceções, né? Mas de modo geral você não enxerga assim algo muito grande prestes a acontecer ou algo muito grande em movimento que vai transformar você completamente. Ou mesmo quando você tem algo dessa magnitude, você não acha que isso vai transformar quem você é. E no passado, isso acaba acontecendo, você acaba percebendo essa mudança, mas por uma sucessão de pequenas coisas. Então, aquilo que nós vamos aprendendo vai gerando uma espécie de morte, né? Especialmente as coisas que a gente aprende por meio de dor, elas imprimem na gente uma consciência muito grande, né? Porque, como é que eu posso sintetizar isso? É mais complexo do que eu pensava, mas vamos lá. Basicamente, assim, quando você vai, principalmente por meio do processo da dor, aprendendo coisas, esse aprendizado ele se constitui em pequenas renúncias e também uma pequena transformação. Então, geralmente, algo que você sofreu e te fez aprender algo, fez com que aquela parte sua que se colocou naquela situação, aquela porção da sua ingenuidade, ou até mesmo aquela construção sua
que criou aquele cenário, né? Ou vamos colocar de uma forma bem simples, a versão de quem você era, que sonhou aquela situação, a versão de quem você era, que fez com que as coisas ao redor estivessem daquela maneira, essa sua versão, ela deixa de existir, porque você aprendeu algo por meio da dor. Então, tem muitas coisas que podem assumir o protagonismo num cenário como esse. Muitas pessoas vão para o viés de uma vitimização. E não que isso seja uma escolha consciente ou que as pessoas decidam ficar nisso, mas costuma ser uma primeira reação, uma reação de se lamentar um tempo que se julgou perdido, ou, enfim, simplesmente um reflexo daquele sofrimento no período inicial, porque às vezes você não atribuiu o significado àquela experiência, então você não consegue ressignificar tudo aquilo, né? Colocar uma nova etiqueta naquela experiência, e bom, isso aqui estava indo para ser isso, né? Tinha esse sentido para mim, não deu certo, então agora vai assumir um novo significado dentro da minha coletânea de experiências que compõe aquilo que eu sou. Né? Então, é uma primeira reação, só que tem muita gente que não consegue sair disso, né? Outras já têm um pouco mais de recursos, um pouco mais de facilidade para que isso aconteça, né? Então, esse processo, ele vai gerando com que pequenas partes daquilo que nós fomos, elas vão sendo substituídas. Então, às vezes, é um vitimismo, às vezes é uma espécie de rancor contra si próprio, né? Contra aquela pequena parte de quem você era que te colocou naquela situação. Às vezes você fez uma burrada financeira muito grande, o que é cada vez mais comum e dentro da nossa geração é extremamente comum, porque muito poucos de nós fomos educados para isso, então a gente começou a viver a nossa vida adulta e a maior parte de nós fez alguma burrada nesse sentido, né? E aí aquelas conquistas financeiras que em gerações passadas eram comuns mais cedo, estão vindo para nós mais tarde. Não porque a gente está postergando a nossa vida adulta, como alguns dizem, mas porque a gente está chegando nela sem preparo. Então, os primeiros anos não são para aprender, são para consertar alguma cagada que já foi feita, né? Isso é uma história muito comum. É certamente a minha, é de muita gente que eu conheço e estatisticamente é muito comum. Então, o exemplo aqui é esse, né? Vamos supor que você fez algo nesse sentido. Quando vem a dor da consequência, aquela parte sua ingênua e ignorante a respeito daquele tema, ela sofre algum revés, né? Seja uma amargura sua com relação a isso, ou seja, um esforço consciente seu para que aquilo seja ressignificado e que você cubra aquela versão de quem você foi com uma versão de alguém que é mais cauteloso, alguém que tem mais conhecimento, enfim, tem muitos caminhos que podem acontecer aí. Mas é fundamental que a gente não esqueça dessas pequenas modificações. Então, de tempos em tempos, é muito útil que você faça essa recapitulação, né? Às vezes, se você tenta fazer isso da sua vida inteira, todas as vezes e de uma vez só, isso pode ser algo que te sobrecarrega e te sufoca um pouco. Mas quando você faz pequenos recortes, né, de 3 em 3, de 5 em 5 anos, você consegue montar com nitidez o cenário, né, o movimento que causou com que aquelas pequenas partes fossem sendo substituídas e chegassem a compor quem você se tornou. Isso é muito útil para que você construa, né, a autoconfiança maior em cima daquilo que você é e daquilo que você acredita, porque está baseado na sua experiência. E porque essas coisas somadas às suas experiências que te levaram à vida adulta, aquele molde da sua visão, da sua voz, que a gente vem falando já há tantos dias, quando você aproxima, então, essas duas coisas, é a maneira que você foi lapidado, moldado, lascado, né? A maneira que você foi construído no primeiro momento da sua vida. E essas trocas e substituições de partes suas, os dois juntos vão compor a sua mensagem, porque vão trazer para você noções
do que relevante e que pode evitar com que outras pessoas passam, sofram e sintam, né? Isso nos torna mais empáticos, isso nos torna mais tolerantes também à dor do outro, e de certa forma o efeito contrário também acontece. Isso também te torna às vezes um pouco mais impaciente para pessoas que, enfim, estacionaram, né, num determinado estágio e se recusam a sair. É algo que ninguém está livre de acontecer e é uma fase da vida que deve ser respeitada, né? Então, inclusive, você está vendo alguém que você dá todas as ferramentas e a pessoa não sai do lugar, a pior coisa que você faz é insistir, né? Se certifique que você deixou na vida da pessoa as sementes que você deveria e espere o tempo delas germinarem. Observe e esteja pronto para estender a mão caso essa pessoa queira, mas não fique insistindo. É importante que você respeite o tempo de cada um, respeite a fase de cada um e tenha esse mesmo respeito para consigo próprio, que isso vai te dar a liberdade, a autoconfiança e a paz na consciência de você seguir crescendo e desenvolvendo aquilo que é o seu próprio caminho. Tamo junto. Até depois do fim.